Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, sou psicóloga, ela é minha mãe, Simone Seguesi, advogada. E aqui nesse podcast a gente fala um pouquinho sobre como a nossa sociedade foi sendo estruturada e como a gente chegou nos dias atuais, pra gente pensar um pouquinho o ser mulher e o ser homem hoje e tudo que acompanha isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho e introduzir um pouquinho mais a fundo o tema do feminismo e falar um pouquinho mais sobre as ondas feministas. É isso, mãe? É isso mesmo. A gente fez um caminho... Oi, pessoal. A gente fez um caminho histórico mesmo. Proposital, a gente foi entrando na história até chegar agora nas ondas feministas, que... Até as historiadoras detestam esse nome ondas, e elas explicam que parece como se onda, você imagina então uma água, né, um mar, sei lá, e alguém vai jogar uma pedra ali naquela água e aí vai formar as ondas. Então parece que tem um centro que é o centro onde você jogou a pedra. E para o feminismo, as historiadoras dizem que não aconteceu assim. Começaram a acontecer pequenos incômodos. As mulheres de cada época começaram a ficar incomodadas com a situação delas. E então, em vários pontos, é como se você jogasse várias pedras então nessa água, porque foi como que um incômodo de diversas ordens. Então, essas ondas feministas nada mais são do que batalhas das mulheres. Dá para entender que cada época, então, por isso que dividiram em tantas ondas, cada época tinha a ver com conteúdo, o que naquele momento e naquela sociedade em especial estava incomodando. Quais mulheres estavam pedindo quais coisas. Exato. Né? E lógico que todas as revoltas começam das mais fortes para as mais fracas. Sim. Embora as mais fracas também sempre tenham exigido seus direitos, né? Tanto é que o Dia da Mulher tem a ver com uma briga feminista da classe operária, mas elas tinham menos voz, elas tinham menos relevância social. E as sufragistas que estão na primeira onda são essas que fizeram um grande barulho e eram mulheres brancas e ricas. Sim. Né? Então, se a gente pensar assim como os homens brancos e ricos que começaram a história lá no nosso primeiro ou segundo episódio, que a gente conta um pouquinho de quem foram as pessoas que criaram as leis. Né? Então eu acho que a onda são essas lutas, são essas batalhas, foram grandes movimentos e momentos de luta feminina, de pedidos, né? Isso. E eu acho que a primeira onda, os primeiros pedidos, eles tiveram muita relação com os direitos civis básicos, né? Que era o direito ao voto e o direito ao estudo. As mulheres queriam poder ler, as mulheres queriam poder ir para as universidades, né? Mas isso nós estamos falando de um centro eurocêntrico, quer dizer, a América e Europa. A Europa, principalmente, que estava se movimentando. Porque, imagina, as mulheres que tinham dinheiro naquela época não tinham a posse do dinheiro. Então, se elas eram filhas do dono do dinheiro. Depois, quando elas casavam, passava por dote o dinheiro para o marido. Se esse marido morresse, o dinheiro que era dela, do pai dela, vinha vindo do pai dela, não voltava para ela. Ou ia para o filho, o homem, ou para o próximo marido. Então, essas mulheres da sociedade, elas queriam poder se separar, elas queriam poder cuidar do próprio dinheiro. Até porque muitos homens geriam muito mal o patrimônio. E elas ficavam pobres. Elas não podiam comandar o dinheiro que veio dos próprios pais e ficavam pobres. Então, a primeira estrutura dessa primeira onda, e aí é importante a gente lembrar que já tinha batalha feminista antes. As mulheres já se mobilizaram, o nome feminismo é que não tinha. E É só lembrar um pouquinho das histórias que a gente contou lá atrás nos outros episódios, né? De como nós, mulheres, ao longo do tempo, fomos sendo colocadas nesse lugar mais submisso, né? De segundo plano. Sim, saímos de um lugar de determinado poder, igualdade, talvez, e fomos sendo enclausuradas porque era interessante que a mulher ficasse presa. Mas essa primeira onda feminista, ela é muito recente,
né? 1800 e pouco, 1830, por exemplo, a Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, ela era filha de um literato, ele tinha como que uma gráfica, e ela escreveu os direitos da mulher em 1830, ela escreveu. E aqui no Brasil, a Anísia Floresta, em 1830 e pouco também, ela meio que traduziu esses direitos da mulher. Então, nós estamos falando que a primeira onda feminista foi próximo da Primeira Guerra Mundial. Uhum. E a Anísia Floresta, uma pernambucana, ela já estava trabalhando... A Anísia Floresta, ela praticamente fundou a primeira escola para mulheres. Uhum. E sem esse papo de aprender bordado, culinária não, era para aprender... Estudo. Álgebra, ciências, também estudavam, sim, né? igual. Uhum. E aqui no Brasil, então, imagina, a primeira onda foi considerada ali perto da Primeira Guerra Mundial, 1914, só que isso já estava acontecendo. Estava acontecendo na Europa, estava acontecendo aqui no Brasil, através das lutas pela tentativa de inserir a mulher. Como que você faz para a mulher ser igual? Tentar ser igual. Primeiro, dar patrimônio para ela. Dar patrimônio, então o direito ao voto era... de propósito para mudar a norma, a lei que dizia que a mulher não podia ter dinheiro, não podia herdar. Eu tô pensando, né, que parece tão longe da gente, tão distante quando a gente fala, metade do século XIX, começo do século XX, mas eu lembrei da história da avó Diná, porque a minha avó, que hoje deve ter quanto? 80? Pouco menos, né? Mas 80 anos, ela ficou sem nada por ser a filha mulher e todos os irmãos homens tinham direito, né? Então... 80 anos atrás, tá aí, né? Muito recente. Muito recente. Então, a gente tá falando de algo que começou lá atrás, mas que até hoje, talvez a gente não tenha conseguido ainda quebrar totalmente, né? Sim. Fragmentar totalmente. Sim. Mas eu acho que antes da gente entrar nas ondas, desculpa te cortar, a gente precisava diferenciar e explicar um pouquinho a diferença entre o machismo e o feminismo. Sim, lembrei, né? Que a gente ia falar disso. Porque a gente vê, é muito comum ainda a gente escutar na sociedade como se fosse uma oposição, né? Sim. O machismo do feminismo, e não é. Aqui a gente quer deixar bem claro que o machismo, ele é uma forma de estrutura e de pensamento que entende que o homem, ele tá acima e tem o poder da mulher, né? Então, a mulher nessa estrutura é submissa. É como se o homem estivesse acima da mulher. Como se estivesse... Até por natureza, né? Até por natureza. Até por natureza física. Então, Nasceu ele é mais forte, mais inteligente. Sim. Por natureza. Então, tinha essa questão biológica também de que o homem era superior à mulher. E o feminismo, ele vai tentar igualar. Ele olha para isso, para essa estrutura e pensa, todos nós somos iguais. Claro que todos nós temos as nossas diferenças biológicas e físicas, mas todos nós temos que ter os mesmos direitos. E aí é interessante que não só homens e mulheres, todos. Né? Todos os gêneros devem ter o mesmo direito. E o machismo, ele é uma crença cultural. E o feminismo é uma luta. O feminismo é uma luta. O feminismo são feminismos. São vários incômodos, né? O machismo é um pensamento radical que oprime. E os feminismos... Cada época teve um tipo de feminismo. Por quê? Porque tinha uma demanda, né? E nós estamos o tempo inteiro evoluindo nas demandas. Sim. Né? Eu acho que o que todos os feminismos tinham em comum era essa luta e essa vontade de igualdade, de pedir por direitos e todas... Aí, quais direitos? Dependia do grupo. Da época, né? Do lugar, Sim. Né? Mas a ideia era, todos nós queremos direitos. Né? Tá na hora de olhar pra gente e pra gente começar a poder também, tanto quanto o outro. É engraçado que a gente começa a pensar, então a gente já falou da estrutura de desejo, mas a gente começa a pensar que a mulher o tempo todo foi um ser que desejava, foi um ser desejante de ter
coisas, de ser autorizada a coisas. Então, a gente vê na história que as mulheres queriam ler, estudar, poder também escrever, e sempre foram bloqueadas disso pela sociedade. Então, esse incômodo de querer e não poder é que foram gerando os feminismos, né? Então, essa primeira onda feminista, ela tem tudo a ver com isso. Eu quero poder ir numa biblioteca e quero encontrar livros femininos escritos por mulheres de verdade. Por quê? Porque as mulheres tinham que usar pseudônimos masculinos para que os livros fossem editados. Eu tô lembrando da série da Netflix, da Lydia Poet, que é a primeira advogada que consegue entrar no tribunal para defender o cliente dela. Assistam, muito boa, e mostra exatamente essa luta, essa dificuldade que ela teve de se envolver e se enfiar nesse mundo que era masculino. Sim. Né? Advogados, juízes e... Que ainda é, né? Até hoje imagine na época dela. Então, é importante nesse episódio a gente falar sobre os porquês das mudanças de desejos das mulheres, porque há aí nesse momento que nós estamos vivendo, há uma contrapartida agora dos homens, como chama? Os masculinistas, que são homens que não estão aceitando essa evolução da mulher na sociedade. Quer dizer, ele não está aceitando chegar no trabalho dele e a chefe dele ser uma mulher. Ele não está aceitando que ele chegue em casa e se ele quer comer, ele tem que fazer. Porque a namorada nem foi para casa ainda, não deu tempo de ir para casa, talvez nem possa ir, vai passar a noite trabalhando. E aí é que a gente esbarra nessa questão subjetiva de esse homem encontrar esse universo já muito misturado, né? As mulheres nos espaços. E a gente fica pensando o quanto isso era muito mais impactante nas primeiras ondas do feminismo, porque a Nízia chegava nas faculdades para pedir um curso só para mulheres e ela era a única mulher a falar disso. As pessoas, a sociedade inteira criticava, falava que ela era louca, que mulher não era para aprender matemática, até porque ela não saberia o quanto entender. Ela foi julgada, né? Imagina. Essa questão da masculinidade e desse novo homem, né? Esse novo homem para essa nova mulher é objeto de muita crítica ainda sobre nós, feministas, né? Então, eu estava ouvindo uma moça falar que vocês reclamam de barriga cheia, porque vocês são privilegiados, vocês não precisam trabalhar. O homem vem e põe o dinheiro na sua conta. Por que você não fica quieta em casa e deixa o homem pôr o dinheiro na sua conta? E assim por diante, né? Vocês foram muito privilegiadas porque vocês nunca foram para as guerras. Que esse cara nunca leu para falar uma besteira dessa, porque a gente está vendo a história das guerras, da Primeira Guerra Mundial, inclusive, a história das mulheres russas na guerra. As mulheres foram para a guerra na trincheira. Na trincheira, não é para ser enfermeira nem para levar a comida para o homem, não. A mulher foi para a trincheira. Então, eu não sei que tipo de livro de história esses homens estão usando para estudar, né? O livro é maquiado? Sim, é maquiado. A história do mundo é toda maquiada. Os filmes, as novelas mostram a mulher na hora de embarcar o marido para a guerra. Aquela cara, com porque ela branco. Fica bonitinha, arrumadinha, com os filhos falando tchau e chorando. Não foi assim. Não, e é só parar um pouquinho pra pensar. Por mais que elas não tivessem ido para a guerra, depois, quando os homens não voltaram pra guerra, o que elas tiveram que fazer? Não, e durante? E durante. Elas estavam trabalhando. Trabalhar, cuidar dos filhos, fábrica de pegar munição, comida. Criança na fábrica de munição, criança trabalhando o tempo todo para fazer uniforme, para... Isso se a gente não contar que elas foram também para a guerra. Isso, mas se a gente foram, não contasse que as mulheres estavam... Então, eu acho que, assim, se a gente tivesse que voltar numa linha do tempo para entender um pouquinho melhor. Então, a primeira onda, metade do século XIX, começo do século XX, começaram a surgir esses desejos de votar, de eu poder decidir pela minha vida, de eu ter o meu direito, se a terra é do meu pai, a terra é minha e não do meu marido, né? E aos poucos isso foi se estruturando. E aí a gente teve que fazer uma pausa exatamente por conta da guerra, né? A luta feminina
feminista, ela parou um pouquinho, ela teve que frear um pouquinho, porque as mulheres tiveram que parar de olhar para isso, para ir lutar junto com os homens, né? Então, eu tô lendo aquele livro, A Guerra Tem Rosto de Mulher. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Guerra Tem Rosto de Mulher. A Guerra Tem Rosto de Mulher. E Svetlana aquele também... Simonovic. Do Dia D. Sim, que eu li das paraquedistas. Sim, que também é muito legal. É uma ficção, isso. Mas tem muita relação com a época da guerra. A Guerra Tem Rosto de Mulher não é ficção, não, mas de verdade. Mas é que também traz essa ideia das mulheres indo e lutar, né? Que eu achei muito legal, achei muito magnífico o livro. Esse segundo eu já li há muito tempo, mas o da Guerra Tem Rosto de Mulher eu tô lendo agora e tô amando também. Que traz toda essa visão. Então a gente teve essa pausa da guerra, e aí a hora que as mulheres voltaram e começaram a cuidar da devastação da guerra, né, elas começaram a voltar a lembrar, né, se depararam novamente com toda a falta de direito que elas tinham. E aí entra de novo a segunda onda, né, logo após da Segunda Guerra, junto com Simone de Beauvoir, Beth Friedan, que são pesquisadoras e filósofas muito importantes para a nossa luta, né, a gente foi começando a entender, e é interessante que a Simone de Beauvoir, ela fala sobre essa ideia da gente ser o segundo sexo, né, do homem ser o primeiro e nós sermos, a partir dele e inferiores a ele, né, surge a mulher. Sim. Você lembrou das histórias da guerra, e eu acabei de ler aquele das Bruxas da Noite, que também acontece na União Soviética, nas guerras, na Primeira Guerra Mundial. E as mulheres, até na guerra, as mulheres estavam indo para o pelotão aéreo especial. Elas eram do pelotão especial composto só de mulheres, chamado de As Bruxas da Noite, porque elas atacavam as trincheiras alemãs durante a madrugada, e eles não conseguiam dormir, ia um bombardeio atrás do outro. E elas eram tão discriminadas que nem uniforme para mulher tinha. Então elas tinham que voar com um sapato tamanho 40. Imagina. Você que tem o pé 35. E bateram recordes e recordes de batalhas, né, vencidas, com a vestimenta totalmente inadequada. Então é discriminação pura, né? Discriminação pura. E mesmo precisando da gente. Delas né? naquele momento, Sim. Eles não pensaram minimamente num conforto, se ela tivesse que correr com aquele sapato daquele tamanho. Até para a segurança deles mesmos, né? Porque se estamos lutando juntos, precisamos estar todos paramentados e preparados. Né? E aí no pós-guerra teve essa tentativa também da sociedade de devolver essa mulher que por um momento, né, saiu de novo dessa casa de volta para o lar. Né? E aí eu fico pensando que foi isso também que estimulou essa segunda onda, né? As mulheres pararem um pouquinho e olharem de novo para tudo isso. É muito interessante entre um livro e outro, né? A Simone de Beauvoir e a Beth Friedan, como tem um universo ali de mudança de pensamento. Tudo bem que E pouquíssimo tempo, né? Eu tô vendo aqui 1949 a Simone de Beauvoir e 63 então, a Beth Friedan. Tem uma questão também geográfica, né? A Simone de Beauvoir estava na Europa e a Beth Friedan estava nos Estados Unidos. Então, a sociedade americana é uma sociedade muito tradicional, ao contrário da sociedade europeia, principalmente a francesa, que já era uma sociedade mais progressista, sempre foi, né? As primeiras querelas feministas aconteceram que a gente conhece, que a gente trabalha mais na Europa. Eurocentrada. E elas têm demandas muito diferentes. A Simone já está fazendo um pedido do próprio corpo. Cadê o meu corpo? Cadê a autorização do meu corpo? Meu direito ao meu corpo, né? Então, aquele papo de a mulher... como que é? Não nasce mulher, torna-se. O que a sociedade faz comigo quando eu nasci com perereca, né? E a Beth já está preocupada com aquela mulher que foi devolvida para casa. E como que essa mulher tá se mantendo ali, né? Tá maluca dentro de casa, à base de bebida alcoólica, cigarro, terapia, e dorme para esperar os filhos chegarem da escola depois, por absolutamente falta de
tesão pela vida, de objetivo, e também de oportunidade, né? De Nenhuma poder oportunidade, de ter um outro modelo, uma outra perspectiva, uma outra possibilidade. Não se tinha outra possibilidade, porque se você não fosse a mulher dentro de casa, você era a bruxa, que ia ser queimada na fogueira. Ou você era prostituta, ou prostituta. louca, Como ou... que a mulher, a boa esposa, era aquela que se contentava em fazer altas receitas. Quando os filhos chegassem, o marido chegasse. Como é que é? Boa noite, esposa, cheguei. E ela tá lá, linda, maquiada, com aquela cintura desse tamanho. Começou a moda a ser uma cintura muito fina. Então, a mulher aprisionada de novo. Lembra que a gente deixou os espartilhos lá pra Primeira Guerra? Que pegamos de volta Que depois. aí, aqui na sociedade americana, a vestimenta falou muito sobre essa nova prisão da mulher. Né? Aquele sutiã do bico, Sim. aquela cintura pequenininha, presa de novo numa estética para agradar aquela sociedade, né? E adoecendo mentalmente. Aqui é muito claro. Quem não leu Mística Feminina é um documento histórico. São entrevistas com mulheres reais e é um documento histórico, porque mostra a loucura que a mulher estava vivendo. Aquela dor de ter que corresponder a um objetivo social. Acho que a gente já falou até dessa dor, né? Dessa dor sem nome que ela traz, que é muito interessante, porque a sociedade não conseguia explicar o que aquela dor da mulher. A própria mulher não conseguia explicar o que ela estava sentindo, porque minha vida é perfeita. Os meus filhos estão dentro de casa, o meu marido sai trabalhar, e isso acontece como deveria acontecer, mas nada acontece dentro de mim, né? Nada aparece dentro de mim. Acaba perdendo a empolgação pela vida, né? Sim. No último episódio, eu falei que eu comprei o livro da Gerda Lerner, que é uma professora, que historiadora. É esse que está na sua mão, não, isso? Eu estava com o outro. E quando eu comprei, eu fui para Campinas, na livraria, lá na leitura, né? Ou para ler, sei lá. E comprei o segundo desse, sem querer. E igual? Aí, não, o número 2. O volume 2. Quando eu olho, tem um volume 1. Aí eu falei, para tudo, vou ter que seguro o tchan e compro um. Chegou, essa semana chegou. Que rápido. De um dia para o outro, porque eu sou cliente preferencial. E aí, ela trabalhou mais de 8 anos nesse primeiro volume para falar justamente sobre as necessidades. O que é que todo mundo fala que aconteceu com a mulher? Eu quero entender como. Sabe aquele papo que a gente já falou aqui? Eu quero entender como que nós chegamos aqui para tentar entender o caminho de volta. Ela fala isso no primeiro capítulo. Eu vou dedicar a estudar como que nós somos colocadas aqui, se é verdade aquele papo do Engels que a nossa prisão começou quando da instauração da propriedade privada, cada um é dono de uma coisa, a mulher foi incluída aí como propriedade de algum homem, ou não, ou se isso já estava acontecendo. Uhum. Só que aí ela esbarrou em várias dificuldades. As primeiras cadê a história das mulheres? Ninguém contava a história das mulheres. Então, ela tem pouquíssimo material e ela teve que desenvolver tudo isso. O que diz muito sobre a nossa história. Exatamente. Termos pouquíssimo material de algo que aconteceu. Exato, porque as mulheres sempre existiram, né? E cadê a história dessas mulheres, né? E só voltando um pouquinho no que você falou, né? Que você trouxe a escritora do Frankenstein. Mary Wollstonecraft. Ela. A mãe. Filha. A filha. Mary Shelley. Ela também, o livro é dela e ela colocou no nome do marido porque não podia, né? Não podia ter uma escritora mulher e não seria bem aceito e o livro não seria divulgado e virou um dos livros mais consumidos naquela época. E até porque ela estava falando de um tema louco, porque naquela época eles estavam começando a estudar o corpo humano. E tinha ali aquele negócio dos choques elétricos que você juntava pedaços de pessoas mortas e dava choque e tinha um estímulo
tal. Por isso ela inventou, porque ela assistia às aulas, ela entrava nas aulas para ver. Imagina, uma mulher infiltrada em aulas de medicina, né? Para entender o que era isso, e daí surgiu a ideia de uma pessoa que nasceria de partes. Sim. De partes de outras pessoas. Eu quero ler esse pedacinho aqui que eu marquei. É o seguinte, ó, ela fala assim, ó: o que as mulheres precisam fazer, o que as feministas estão fazendo agora é apontar para o palco os cenários, os objetos, o diretor, o roteirista, como fez uma criança que gritou que o rei estava nu num determinado palco, numa história de conto de fadas, e dizer que a desigualdade básica entre nós encontra-se dentro dessa estrutura e depois elas precisam destruí-la. É como se a gente sentasse numa arquibancada de um teatro e assistisse à posição da mulher na sociedade. E a gente olhar e falar, por quê? Por que nesse grupo de ministros do Supremo existem 2 mulheres só? E se nesse grupo de ministros do Supremo tivéssemos 10 mulheres? Meio a meio, por exemplo. Foi isso que começaram a fazer nesse momento, né? Aí ela continua: como será escrita a história quando esse guarda-chuva de dominação for eliminado e a definição for compartilhada igualmente por homens e mulheres? Quer dizer, as mulheres estão contando a história junto. Tem metade homens no Supremo, metade mulheres. Então aí nós estamos contando a história juntos. Desvalorizaremos o passado? Subverteremos as categorias? Trocaremos a ordem pelo caos? Não. Apenas caminharemos sob o céu da liberdade. É demais pra mim essa parte aqui, ó. Marquei. Não tem perereca aqui, porque a última vez que a Thaís virou o livro, gente, sabe? Ó, esse livro aqui. É uma reportagem histórica fundamental. Eu sei que muitas pessoas não terão condição de comprá-lo. Mas também, se você quer ler muito, entre em contato com a gente. Ela tá na fila, eu sou a segunda, e você pode ser a terceira. Isso aqui. Começa uma pressão para eu entregar o livro logo para ela, que vocês não queiram saber. Então, eu achei tão fantástico ela mostrar que todo mundo tinha que ser feminista e olhar para essa cena, para esse teatro e perceber por que a mulher morre ainda hoje pela mão, normalmente, de um companheiro, de uma pessoa da família. Por quê? Porque tem uma história mal contada. As peças nesse teatro estão fora do lugar. A gente precisa readequar. As coisas mudaram e parece que as peças continuaram, né, na mesma estrutura. Eu fiquei pensando que enquanto a gente não conseguir separar o feminismo do machismo, é muito difícil a gente trazer gente para nossa luta. É muito difícil a sociedade embarcar junto no feminismo, porque as pessoas ainda entendem que feminismo é a morte aos homens. E tudo isso que a gente contou aqui, dessas 3 ondas que a gente começou a falar, em momento algum a gente falou sobre os homens. Eram as mulheres reivindicando os direitos, falando sobre eu quero. Você pode ter, mas eu quero também. Não era eu vou tirar do seu pro meu. Como a professora falou. Sim. Não é vingança, né? É só um desejo de poder participar, de poder decidir, né? Também. Sim. Depois, na segunda onda, então, a mulher queria trabalhar, poder voltar a trabalhar. A mulher queria o direito à sexualidade. E aí a gente já vai se aproximando daqueles movimentos hippies. Onde o corpo mesmo, o corpo físico dos homens e das mulheres começaram a ficar mais parecidos. Então, os homens no movimento hippie começaram a deixar o cabelo crescer. Veja, quando a gente está aqui no finzinho da segunda onda do feminismo, a gente está falando, por exemplo, da época dos Beatles, que eram homens fisicamente que não eram representados. Então, o cabelo mais comprido, magros, depois, né? Começaram a se vestir com roupas mais largas,
batas, como as batas femininas, e as mulheres também. Então, começou uma moda mesmo, uma representatividade na vestimenta do que as pessoas estavam começando a viver por dentro. Então, a liberdade sexual, então, o Woodstock, que foi posso transar com todo mundo, porque daí quando você sai de uma estrutura mais rígida, você também se perde na outra, né? Então, foi um boom, assim, de extremos, né? De uso de drogas e psicotrópicos, porque queria viver tudo muito livre. E foi essa época que tudo começou a ser mais declarado livre. Então, a grande revolução sexual aconteceu aqui na segunda onda, quando a mulher pôde dizer que transava por prazer. Né? Pôde dizer. Porque ela pôde... Ela pôde? Pôde. É estranho, né? Mas ela pôde, mas mesmo assim ela era julgada. Sim, e ela não era... Hoje é. Até hoje é, exato. Então, não era uma liberdade. Né? Era sem culpa, né? Porque você tinha que enfrentar a tua família, a sociedade e tal. E nessa época aí surge o anticoncepcional feminino. Então, foi uma época que as mulheres falaram... Que legal. E eu fico pensando quanto isso foi silencioso também. Porque ninguém foi lá no microfone e falou: ela é super legal transar, você também tem vontade. Não, foi um burburinho, uma fofoquinha. De mulheres saindo, escapando. Por medo, né? Por medo não só do julgamento, por medo de morrer mesmo. Sim, né? Porque os pais colocavam pra fora, você era obrigada a casar se você ficasse grávida. Sim. Então foi uma... E fico pensando também pros homens. O quanto foi libertador poder usar bata, poder deixar o cabelo crescer, poder também decidir por uma coisa diferente do que aquela época e aquela sociedade pedia. A formalidade, poder ser posto um pouco de lado, né? O homem ser mais livre até para sentimentos, né? Sim. Até pro movimento LGBT, que era naquela época gays, lésbicas e simpatizantes. GLS, né? E depois foram mudando as nomenclaturas, porque a gente foi se aproximando do que chamaram da terceira onda. A terceira onda, ela nada mais é do que quase que um olhar para... Peraí, o que está acontecendo agora? Quais são as demandas? Então aí, essa onda, veja como as pedrinhas nessa água foram aumentando, porque daí era... as demandas dos gays. Das brancas, das pretas. Aí começaram a chegar a demanda das... Elas existiram, sempre existiram. Mas nunca foram encampadas. Por quê? Porque tinha coisa mais... o foco estava em outra coisa mais... Não sei se o foco, mas a força também que tinha aquela sociedade, aquela comunidade dentro, né? Então eu fiquei pensando num mar, numa piscina, em que muitas pedras são lançadas, mas de tamanhos diferentes. Sim. E o que chama mais atenção? Sim, a pedra quem tem mais força nesse que eram as mulheres brancas ricas que tinham contato com os julgadores para começar a entender que elas tinham que votar. Eu quero votar pai. Falava pro pai. Sabe por que eu quero votar pai? Que ele era o cara rico, que ia ajudar a mudar a lei. Porque eu quero poder ter os seus bens quando você morrer. Sim. E aí que a coisa... Agora, adiantava os pobres, os negros, começar a espernear? Que movimento ia fazer nessa água, de repente? Né? Não, e até fazia, mas depois também que esses movimentos um pouco mais reconhecidos pela sociedade já tinham sido feitos. Sim. Né? Eu lembrei da história da negra do ônibus. Que ela se recusou a levantar. E aí mudaram depois, né? Mas ela sofreu muito. Sim, foi presa e tal. Morta, talvez. Talvez. O movimento das mulheres pelo voto das sufragistas... o abolicionismo surfou nessa onda. Sim. Né? Então, muitas mulheres brancas que queriam votar lutaram também pelo direito dos negros, né? Que eram escravos. Então, as ondas elas não são marcadas porque, historicamente, elas vão acontecendo, outras demandas vão acontecendo. Então, as historiadoras dizem que
elas são mais ou menos fixadas nesse período histórico. Mas, veja, a primeira onda mesmo nasceu muito antes da onda acontecer, né? Acho que foram os marcos, né? Pra ficar um Sim. pouco mais didático. Então, com isso, elas concluem que nós temos, ou a gente está vivendo uma nova onda, ou a terceira onda não acabou, porque ainda tem muita demanda nova, muita preocupação para a inserção da mulher em muitos outros núcleos para a efetiva igualdade, embora a gente não tenha conseguido a igualdade naqueles pleitos. A mulher vota hoje em alguns países, mas existem países que até hoje as mulheres não votam. E existem muitos países que as mulheres votam, mas que o marido ainda obriga que decide. Então, ainda não tem igualdade em tudo. Tem lugares no mundo que a mulher também não pode estudar, que ela não tem liberdade de decidir pelo prazer sexual, ela não tem liberdade... De nada. De mostrar o próprio cabelo, de maquiar o olho, então, de... Nós temos ainda lutas da primeira onda que não foram realizadas. Sim. Né? E que se a gente não parar e olhar para tudo isso, a gente fica estagnado aqui onde a gente tá, né? Então vamos retomar os direitos que essas mulheres tentaram lá atrás e que até hoje a gente não conseguiu, e vamos repensar o que elas estavam querendo com isso e por que elas estavam lutando por isso, né? Eu acho que um ponto que me faz muito pensar é que para que elas se colocariam em risco, lutar contra toda uma sociedade, se não fosse importante, se não fosse necessário, né? Então a gente tá aqui porque é importante pra gente, pra nossa sociedade, a gente tá pensando sobre isso e olhando para os nossos direitos e para as nossas possibilidades de escolha, né? Para os nossos desejos, para quem a gente quer ser e tanto faz o que esse outro acha, né? Porque se eu tenho meu dinheiro, eu decido por mim, eu escolho por mim, eu mando em mim, né? Mas para isso eu tenho que acreditar que eu posso também. Então, eu volto a dizer que o feminismo não tem relação com o machismo, porque também ele entende que existe uma responsabilidade na mulher de mudar, de entender que ela pode. Não adianta só a nossa sociedade mudar se nós mulheres não mudarmos também internamente, né? Ou a gente entende que a gente pode, ou nada vai mudar. E a gente vai permanecer desse jeito por mais um tempo. Será que a gente pode pensar, a gente pode provocar um exercício social de você, no seu núcleo social, suas amigas, sua família, de repente você fazer essa brincadeira do teatro e você olhar, vamos lá pensar no Domingão. Gente, por favor, pessoal, sem depressão, Pensa sem lá, suicídio. no Domingão, vamos observação apenas. Lá no Domingão, olhar aquela estrutura familiar. Eu tava pensando que é muito flagrante na maioria das famílias o domingo, porque a gente encontra com os nossos familiares e a hora que você chega lá, provavelmente tem uma mulher que está na cozinha, e a hora que vocês acabam de comer, as mulheres levantam e começam a arrumar aquilo, e os homens levantam também para ir para a TV, cochilar. Exatamente, terminar de tomar cerveja, enfim. Então, vamos brincar que isso é um teatro. A criança caiu lá e você tá lavando a louça. Você tem dois filhos e você chama sua filha para lavar louça. Isso, também. Né? Não só o que você tá vendo, mas o que você tá fazendo também. Reproduzindo. Hoje eu postei no meu Instagram pessoal um vídeo falando sobre o envelhecimento e essa ideia da diferença entre o envelhecimento do homem e da mulher. Não foi hoje não que eu postei, por isso que eu fiz essa cara. Continuando. E um amigo meu veio me mandar mensagem e a gente ficou debatendo, e ele trouxe o quão difícil foi pra ele, com seus 20 e tantos anos, que ele saiu da casa da mãe e da avó, ele morava com a avó, pra morar sozinho, e ele não sabia lavar uma louça. Não que ele não sabia, mas ele nunca tinha feito. Né? Então, assim, foi uma semana de intensivão de afazeres que nunca tinham dado pra ele, por ele ser homem. Sim. Simplesmente pelo fato dele ser homem. Sim. Né? E aí ele se viu tendo que aprender tudo em uma semana, porque ele ia morar sozinho. E aí quem que ia fazer por ele? Sim. Então até isso a gente tem que observar. É incrível o homem olhar pra si e falar: eu sou capaz. Eu consigo trocar uma fralda, porque nós não nascemos aprendendo a trocar fralda. A gente também não acha legal trocar fralda. Cocô fede. Né? Pra mulher também. O nariz da mulher não é jura? imune. Não. E
socialmente, você... É isso que eu queria provocar mais. Você olhar e perceber que socialmente você faz. Você... Nem é que o teu companheiro, namorado, marido, sei lá o quê, não quer fazer. Mas você já foi e já fez. Você já levantou da mesa para lavar louça. Você já começou a comida. Você nunca para e pergunta no sábado: o que vai ter de comida amanhã? Pro teu companheiro. Você não pergunta. Por quê? Porque... deduz que ele não pensou nisso e deduz que ele não vai pensar e a roda continua girando. E se a gente colocar tudo isso num teatro, olhando para isso como a professora sugeriu, talvez a gente comece a perceber o quanto tem que ser desestruturado. Porque chega no final do domingo, você tá destruída, você não curtiu o teu domingo e o cara provavelmente tá ok, mas ele não é culpado porque ele tá ok. E se cada um fizer um pouquinho... todo mundo descansa, todo mundo curte, todo mundo aproveita. E você ensina para os seus filhos uma outra cena. Você ensina para os seus netos, você ensina... Na nossa casa, pessoal, os homens levantam depois do almoço e lavam a louça. São os homens que fazem isso. Agora, isso em absolutamente... nenhum momento quer dizer que a gente não veio de uma sociedade absolutamente machista e patriarcal dentro da nossa casa. A nossa família levanta e lava a louça, ok, mas as mulheres estão juntos lavando a louça junto e quem fez a comida foi uma mulher. Então sim, a nossa casa também é machista, por mais que homens levantem e lavem a louça. A gente tem veio de uma estrutura muito machista e a gente não é sem nenhuma causa que a gente está trabalhando esse tema há anos e que eu trabalho desde que eu soube que eu estava grávida da Thaís, para tentar trazer para ela um teatro. Eu não sabia disso, porque eu descobri agora quando eu li isso, mas para tentar trazer para ela uma visão de um teatro diferente. E eu acho que, para finalizar, é importante a gente falar que a gente é machista. De vez em quando. Que a gente se pega tendo esses até pensamentos hoje. Até hoje. Então, o ponto que ela tá trazendo da autoobservação e da observação da sociedade como um todo é genial e necessário pra gente conseguir olhar pra tudo isso e modificar tudo isso. Então, se eu tivesse que finalizar o nosso podcast hoje, o nosso episódio, eu pediria para você se observar, para você olhar um pouquinho para os núcleos sociais que estão aí à sua volta, para as pessoas que estão à sua volta e para como você tem guiado e ensinado e se comportado. Provocado, né? Uma alteração, né? Tudo Acho pode que tudo ser modificado. Eu sempre lembro do exemplo da piada machista, né? Que há 5 anos atrás eu ria e entrava na onda e hoje eu pergunto... qual é a graça? Porque eu quero que a pessoa me explique por que é tão engraçado a piada machista que ele fez. Né? Então, são pequenos pontos de mudança que vão ajudando a gente nessa luta e que eu acho que são essenciais. Nós vamos fazer um episódio só sobre isso, sobre as expressões que a gente não percebe que mantém o teatro com a mesma estrutura para sempre. Se a gente não mudar um pouquinho a cena... não vai mudar nunca mesmo. Para não finalizar tão triste assim, olhem quantas mudanças a gente conseguiu. Não, eu sou a maior otimista em relação ao... Eu não. Então, para mim, gente, eu sou a maior iludida. Eu acho que as coisas já mudaram muito. E mudaram na minha estrutura de vida, mudaram mesmo. Porque hoje eu sou professora universitária e quando eu entrei no curso de Direito, só tinha uma professora mulher e não era do Direito, era da Psicologia, no meu curso de Direito. Então... hoje nós somos metade do corpo docente. Eu acho que alguma mudança aconteceu nesses últimos 30 anos aí. E a gente conta com vocês para mudar, para que nos próximos 30 anos a gente consiga diminuir um pouco a quantidade de mulheres que são vítimas de violência, quantidade de pessoas que sofrem por conta do machismo e do patriarcado. E é assim, estudando, debatendo, conversando. Então, se vocês gostaram, deixa o comentário aqui de vocês. Se vocês não gostaram, deixa também, porque a gente gosta de críticas construtivas para a gente poder aprender e melhorar. E é por isso que a gente tá aqui, pra gente discutir e aprender sempre um pouquinho mais. Valeu, pessoal! Obrigada a todo mundo que assistiu. Sexta-feira sai esse episódio e acompanhem aqui com a gente quinzenalmente o nosso vídeo em todas as plataformas digitais. Um beijo e até mais!